pessoal, eu sou Davi Araújo, gestor da Alfa Planejado, sou casado, tenho 3 filhos. Hoje aqui nós estamos querendo falar um pouco da história da Alfa Planejado, né? A Alfa Planejado de marcenaria tradicional se transformou em uma marcenaria moderna. E é isso, estamos localizados aqui na cidade de Tucano, distrito de Caldas do Jorro, e atendemos várias cidades da Bahia, inclusive a capital. E hoje nós vamos falar um pouco como surgiu a Alfa Planejado. Então estamos aqui com minha mãe, né, Maria Araújo, para poder falar um pouco como surgiu a Alfa Planejado. Anteriormente, né, mãe, era Carpintaria Alfa. Então minha mãe está aqui para poder contar um pouco dessa história, que é muito bacana, e para mim, como dar continuidade a esse nome, a essa marca, isso para mim é muito prazeroso. E quero ouvir novamente, que quando eu escuto minha mãe falar sobre a história, eu fico assim um pouco emocionado, e lembrar de cada momento, cada detalhe, como começou, mãe. Como começou a marcenaria, a Carpintaria Alfa? Começou muito difícil, porque naquele tempo era meio difícil, né? O meu esposo tinha um serrote e um martelo. E eu sentava no banco para segurar a tábua para ele serrar. E aí, começou fazendo uma cadeira, um tamborete, uma coisa. Então, mãe, naquela época pegava o tronco, a madeira bruta, e aí pegava o serrote, para serrar. Não tinha um grampo, teria que alguém sentar em cima, como a mãe me contou já, né? Que sentou na tábua ali, o pai fazia serrar aquela madeira e dali se transformar em um sonho. Começou e eu sei que foi longe, depois comprou um motorzinho, comprou uma serra e ficava serrando as madeiras, já facilitou mais. Fazia as cadeiras, os tamboretes, eu lixava e eu vernizava, ajudava ele. Agora, mãe, como foi que criou o nome Carpintaria Alfa? É ele que botou esse nome, né? Ser assim, porque ele... Mas, mãe, esse nome não foi um colaborador que trabalha com ele que teve aquela ideia de dizer: Anacleto, bota o nome Alfa. Que Alfa significa início, não foi isso? Aí pronto, nesse tempo o Davi não era nem nascido ainda. Eu não era nem nascido. Não era nem nascido. Bacana. Aí a gente ficou trabalhando e foi crescendo e veio uma situação difícil. A gente foi para São Paulo, passamos tempo lá. E Davi nasceu aonde? Davi nasceu em São Paulo, eu gestante dele. Tava a situação difícil, ia para a charca comprar verdura para sair vendendo. Aí quando eu ganhei ele, mandava as meninas ir buscar as verduras e vender, e o marido trabalhando mais velhos, né? E eu sei que as coisas viemos embora para cá, e chegamos aqui, toquemos a marcenaria para frente, e já tinha muito cliente que encomendava as coisas. E ele foi ficando mais fraco um pouco, Davi foi chegando, novinho foi chegando e ajudando ali. Eu sei que hoje em dia se tornou uma indústria de imóveis planejado. Uma abençoada, que só Deus quem faz isso, né? É isso aí, isso aí. Deus é quem faz isso, porque a gente não pode fazer, mas Deus. Mãe, mas amanhã já me contou alguma história assim do processo de fabricação, como era artesanal mesmo, comprava os compensados, fazia aquela colagem da peça com a madeira, para poder fazer a lateral dos guarda-roupa, portas dos guarda-roupa. Pai ainda me contou essa história e eu ainda acompanhei esse processo. Ele ia para a feira, trazia os madeiritos pesados, o caminhão deixava na frente, eu pegava mais ele, eu numa ponta e ele na outra para botar para dentro de casa. E depois que já começou a fazer de madeirito dessas coisas. Mas antigamente era serrando, um serrotinho com a serra. Foi crescendo, comprou uma plana, comprou uns maquinários e foi ampliando. Foi ampliando. Isso aí. E quando a gente pegou a marcenaria, a carpintaria, que ainda era carpintaria, que ainda fazia porta, cancela, guarda-roupa, fazia tudo. A gente assumimos e começamos a fazer a mudança. Criamos o CNPJ da empresa e hoje a Alfa Planejado está aí atendendo todos os clientes da Bahia. E é isso aí.
fazendo móveis de qualidade, né? E só Deus quem faz isso, né? É isso aí. Então, mãe, a Carpintaria Alfa Planejado, né? Carpintaria Alfa, a gente fizemos a mudança do nome, que hoje se tornou a Alfa Planejado. E é muito bom pra gente dar continuidade a essa história, a esse processo e lembrar, né? E todo o processo, como foi que se tornou a Alfa Planejado. E isso, quando a mãe conta pra nós, todo o processo, tudo que o painho fez com a senhora, as dificuldades, todo o processo que para chegar a uma indústria, ele fez um trabalho muito artesanal, de marceneiro mesmo, né? Que para esse dia do marceneiro é muito importante a gente lembrar, né, de uma pessoa que construiu o sonho de clientes, que fez o primeiro móveis, que botou a mão na massa no bruto. Então hoje a gente fica assim relembrando esses momentos, que é muito gostoso quando a gente lembra desses momentos, sabe como foi construído, com aquele suor, com aquela dedicação. Como é para a senhora hoje relembrar toda essa história, voltar a ficha lá do início, como foi que começou a comprar a madeira bruta, que naquela época era uma coisa muito mais bruta, muito mais difícil, né? Você pegar uma peça bruta e transformar ela num sonho, em um móveis na casa do cliente. Então assim, como é que a senhora se sente hoje de ter visto essa história toda do seu esposo, do meu pai, a chegar a esse momento aqui pra gente relembrar e ter esse momento de parabenizar toda pessoa que trabalha com a parte da marcenaria, o marceneiro, né, que completa todo ano, tem o dia do marceneiro, 19 de março. Então a gente tá aqui para poder conversar sobre isso. E a senhora sente o que assim quando relembra toda essa história lá desde o início, quando começou a cortar madeira num serrote? A senhora viu quando começou ali ele sozinho, depois conseguiu mais alguém para ajudar, foi comprando na primeira máquina, um motor. Conta aí um resumo do iniciozinho aí, quando a senhora se casou e começou esse processo. Ixi, foi difícil, né? Mas quando eu lembro assim, Deus Jesus, como a gente passou, né? E eu, muitas vezes eu dizia, eu não quero que meus filhos fiquem nessa área de trabalho de marceneiro não, porque eu achava tão pesado, tão difícil. Eu disse, eu não quero não, eu quero meus filhos estudar, mas não trabalhar de marceneiro. E para ver hoje que quase todos trabalham, né? É verdade. São 4 homens, só tem um que trabalha de marceneiro bem, mas deixou de Entrou em outra profissão. Pegou outra profissão de pedreiro, né? Mas os 3 trabalham com prazer, né? E trabalham bem, né? Então eu me sinto feliz, regozijada, né? Todo dia eu agradeço a Deus, de dia e de noite, pelos filhos, pela bênção que o Senhor tem nos dado, né? Eu disse, meu Deus, se meu esposo estivesse vivo para ver a bênção, para ver a vitória, né? Quanto foi difícil para nós dois vencer. Ele fazia o serviço, eu ajudava, lixava, vernizava, fazia tudo isso, né? E Deus me deu vitória, né? E venci. Amém, amém. Ô mãe, mas assim, quando a gente chega nesse momento aqui de contar essa história, eu me lembro que minha mãe contou pra mim que uma das primeiras, a primeira cliente, né, que chamou o painho para fazer os móveis da casa dela, o quarto dela, que ela ia casar. Foi. Então assim, dá essa confiança para a marcenaria, naquela época, o início, o primeiro móveis que o painho ia fazer. Essa cliente deu essa oportunidade para o painho e é muito importante a gente ouvir ainda ela falar sobre esse ponto, sobre dar essa confiança para o painho pegar o móveis e realizar o sonho dela, o quarto dela. Isso foi muito bacana. Foi a Peró do João da Belio. Eu tava para casar e agora disse, eu faço, Peró, seu quarto. E eu lembro no instante que foi de marfim que ele fez. Ah, madeira marfim. Foi marfim.
Mas comprava as chapas e tinha que Chapear. chapear tudo e depois lixar, betonar para fazer o móveis. E ela ficou satisfeita e é uma cliente que até hoje ela É nossa usa cliente. tudo. Quando eu agradeço, né, por tudo isso. É isso aí. Ô mãe, mas assim, a história, quando começou a marcenaria, aonde foi o primeiro ponto que ele abriu para começar a fazer esse trabalho de marceneiro? Eu lembro que o móvel da Pérola que ele fez foi na casa que a gente morava. A gente morava numa casa e tinha 2 quartos. O quarto da frente ele fez tipo uma marcenariazinha. E aí fez o quarto dela ali. Certo. E depois ele vendeu a casa, aí a gente fez a serraria ali na rua. Em outra rua. Né? Comprou um A terreno. senhora me falou que foi na rua ali onde era Dona Joana Benedito, é isso? Não, ali a gente morou, mas a serraria mesmo foi ali na Rua do Zacarias, da Marica do Zacarias. Não sei como é o nome daquela rua. Não sei se é Cresto Andrade. É Clécio Andrade, na rua Clécio Na rua Andrade. Cresto Andrade. A gente comprou um Pra terreno ali. lá e aí ele fez um salão e já comprou uma plana, que era, primeiro era manual. E aí ele comprou uma planazinha e uma serra e ali começamos a fazer guarda-roupa, cama, tudo que aparecia. Entendi. E aí nesse tempo você não era nem nascido ainda, né? E depois... Dali aí ele veio para a Avenida Lomanto Júnior. aí depois... Ele construiu um galpão maior. Foi. Lá construiu um galpão maior e fez uma serraria grande. Fez uma fábrica maior. Entendi. Então, mãe, quando mudou aqui para a Avenida Lomanto Júnior, que era um galpão aonde a gente mudou de 2018 para cá, nesse galpão da Avenida Lomanto Júnior, eu me lembro, quando eu era mais novo, eu ia lá para a Marca Carpintaria, ajudar até meu cunhado e fazer trelice. A mãe lembra disso aí? Aí o Anacleto mandava você segurar as portas para ele frisar. Segurar as portas na tupia, com o Laércio ia frisar as portas e eu ajudava ele. Botava você para segurar e você ficava sem querer segurar, porque ele não queria pagar, né? Ele não queria nem dar uma bala para mim. Não. Ele ia receber o dinheiro do Anacleto todo e não queria lhe dar nada. Não dá nada, nem um doce. Aí você ficava reclamando, falando, e eu sei que foi muito... Ali já foi uma serraria grande, né? Porta, janela que ele fazia tudo. Fazia móveis, mas era mais pouco, mas era porta. Aí foi o tempo que você foi crescendo, o Samuel foi crescendo também e começou a fazer móveis e assim que está fazendo hoje. Eu me lembro que a gente trabalhava com porta, com cancela, com toda essa parte de madeira, que hoje a gente trabalha ainda, mas modifiquei muita coisa. E eu me lembro que nessa carpintaria que existia, que a gente aí foi na onde eu tomei a frente, mudei a marca, certo? E aí criei o CNPJ mesmo da indústria, foi aonde aí a gente veio assumir a marcenaria, a carpintaria, e hoje nós mudamos o nome para Alfa Planejado, né? Para hoje chegar aonde a gente estamos aqui. Ô mãe, amanhã lembra, é um fato até engraçado mesmo, mas um fato que... Eu me lembro que tinha alguém fazendo móveis lá na carpintaria e usava o gás para poder limpar o gás. Amanhã lembra que eu peguei o gás e bebi o gás e fui para casa ruim. Parece que eu lembro. E a senhora me deu água, me deu um copo de leite para poder sair aquele gás que eu tinha tomado achando que era água. Foi. A senhora lembra desse fato? Eu tô lembrando agora o que você falou. Então eu vivi esse fato aí, isso aí foi importante. Então a gente pega uma garrafa, não sabe o que é. Não tinha rótulo, e aí virei a água. Meio esperto. Traquino. Esse é um dos fatos. Lembra de outros fatos também, que a Marca Carpintaria lá do Painho, na época, era toda cheia de pó, de serra. E aí a gente carregava o pó ali para poder limpar, e não tinha como trabalhar. Aquele negócio desorganizado. Eu arranjava uns meninos, botava as galinhotas e limpava a serraria toda, deixava tudo organizado. Mas a senhora lembra também que tinha algumas brigas lá na Carpintaria Alfa? A senhora lembra, briga?
Um pegava o martelo de alguém, que você pegou meu martelo aqui, e puxava a extensão. A senhora lembra desse assunto também, dessas briguinhas que aconteciam na carpintaria? Sempre tinha, né? Sempre tinha, né? Aqueles colaboradores que trabalhavam com o painho, é uma graça, hein? É isso aí, a história, é bom relembrar esses momentos da carpintaria, da marcenaria, né? Que hoje a gente vive a marcenaria moderna, mas é bom contar essa história e o podcast que a gente criamos, que é o Pode Planejar, é para poder ajudar as pessoas a entender, a conhecer melhor do mercado, do que está por vir e se planejar, nada nunca é melhor do que planejar. Hoje está mais fácil, né? Porque naquele tempo era muito pesado para levar móveis em Salvador, né? Era num caminhão, num pau de arara, numa caçamba. E hoje está mais fácil, né? Então assim, contando essa história, né, mãe? Da Alfa Planejado, do início da história, da marcenaria, nada melhor do que ter essa ilustre mulher guerreira, Dona Peró, né, que deu a oportunidade a meu pai a fazer o primeiro móveis dela e o primeiro móveis dele como marceneiro, né? Então realizou o sonho de Dona Peró. Peró, conte aí um pouquinho como foi esse toque aí. Eu com o Anacleto, além de eu gostar muito dele, ele ainda era meu parente. Longe, mas era. Era sim. Muito bom. E eu queria muito bem a ele. Tudo que eu dizia assim, Anacleto, vem aqui, meu filho, eu estou precisando disso. Ele chegava de bicicleta. Ele não me dia empecilho. Não tinha empecilho para ele não chegar até a mim. Eu dava aquele docinho a ele, que ele não gostava de... Ele gostava de suco, mas doce era mais. Ele gostava de doce. Chegava, ficava um pezinho na cozinha, e eu dava o doce, e nós conversávamos muito. Quando vocês foram para São Paulo, eu senti muita saudade. Muita saudade. Muita. E ele, até no São Paulo, ele falava de mim. Isso aí. Mas, Dona Peró, quando a senhora encomendou esse móveis a ele, do seu quarto, ele foi lá, fez um desenho, como foi aí para poder... Fez o desenho, todas as opiniões dele, que ele queria, eu acatava. Eu acatava, porque eu confiava no trabalho dele. Ele, além de marceneiro, para mim ele era tudo. Profissional de mão cheia. Na região era o melhor marceneiro que tinha. Olha. Era o melhor de todos. Por sinal, você vê que eu continuo com o móvel dele. É isso aí. O povo diz, por que você não vende, Peró? Eu digo, não. Até hoje tem esses móveis lá, Dona Peró. Eu vou marcar um dia para dar um pulinho lá pra gente fazer uma foto. Quando quiser. As fotos a porta da minha casa foram todas ele que fez. Muito gostoso, todas, muito bom. Todas as portinhas, tudo. Meu armário da cozinha, eu só queria ele. Peró, você só quer a Anacleto? Eu digo, eu gosto dele, gosto do trabalho dele. Gosto da Maria também. É muito prazeroso trazer aqui essa história, né, Dona Peró? Recontar essa história junto aqui com minha mãe, com a senhora e relembrar, né? Esses momentos que é prazeroso. Prazeroso por demais. E de confiança, porque você chegar e encomendar um móveis para fazer da sua casa, um primeiro marceneiro que ele era, ele então se tornou melhor, como a senhora está falando. Eu tenho muita coisa que ele fez. Tenho mesa na casa de cima, as portas. O meu quarto todo foi ele que fez. Muito bom. Eu tenho um guarda-roupa antigo que foi ele, foi um dos primeiros. Nada eu joguei fora. Eu conservo tudo que ele fez pra mim. Ô, Dona Peró, quando a gente fala de móveis planejados, naquela época ele teria que comprar madeira bruta, teria que comprar um compensado. E pelo que manhã me contou, o guarda-roupa, o quarto da senhora foi feito de marfim. Eu ainda acompanhei essa madeira, o primeiro, né, de marfim. E depois teve os outros. Se eu não me engano, tem um lá de cerejeira, que eu tive lá de cerejeira. Eu vi esse móvel lá. Eu acho que quando o pai foi lá fazer algum serviço ou botar alguma coisa, eu vi a senhora lá e eu vi esse móveis. Eu, como nasci dentro da marcenaria, eu conheço marfim, sucupira, cerejeira, pau d'arco. Então tudo isso
faz parte da marcenaria Com tradicional. certeza, tradicional, da né? bruta. Da bruta, é Da isso aí. bruta, né, meu Então, dona Peró, a gente se sente assim, muito prazeroso em ter a senhora aqui para esse primeiro bate-papo, essa introdução para o que a gente quer mostrar para nossos ouvintes. Com certeza. E a senhora fez parte dessa história, faz parte dessa história Até hoje. até hoje, e a gente Até fica muito hoje. feliz com isso. Exatamente. Quando alguém queria fazer alguma coisa, eu digo, vai lá, né, Cleto? Eu tenho outras camas também no sobradinho de cima, que foi ele que fez. Só queria que ele fizesse que era de madeira boa. Madeira Estão macia. todas lá. Muito A gente bom. compra uma hoje que não presta, né? É, E quebra logo, só é trocar de lugar. E as minhas não, estão quente, que nem pão quente. Maravilhosa. É, meu. muito bom, dona Peró. Então, assim, quando a gente planejou em fazer esse Pode Planejar, a gente pensamos na história, como começou, pensamos no primeiro cliente, que foi a senhora. Então, pra gente, Eu fui como uma gestor primeira dessa, mesmo. como gestor dessa empresa da Alfa Planejada, a gente se sente muito feliz. Muito feliz de estar aqui ouvindo essa história, batendo um papo com a senhora. E é isso aí, muito bom Não demais. é à toa que ele plantou e deixou para os filhos. Vocês são frutos da plantação dele, É isso aí, das verdade. raízes, Verdade, raiz bruta, e agora vocês estão plantando flores. verdade, Porque os móveis de vocês hoje é de primeira qualidade, né? verdade, Isso não tem nem o que se discutir sobre isso, verdade. né? É maravilha mesmo. É isso aí. E a gente sempre busca realizar o sonho dos nossos clientes, que é um dos Com nossos certeza. maiores objetivos, é Com realizar o certeza. sonho do nosso É cliente, verdade. é fazer um projeto diferente e que o cliente fique satisfeito. Mas relembrar um projeto de 40 anos atrás, isso é muito bom. Mais. Muito bom. Mas Dá mais de 40 anos. Eu só 50, tô 50 relembrando. É, seu João Ricardo, tem mais, meu filho. É isso muito aí. mais. Isso aí. Muito. muito bom. Maravilha. É isso aí. E feliz estou eu de estar aqui, tendo esse bate-papo com vocês. Não é? Isso me deixa muito feliz. Maria sabe que eu a amo de verdade. Uhum. Não é cascata não, né, Maria? Vizinho, ela e o marido Verdade, dela, misericórdia, muito Verdade. amiga da gente. Muito, muito, muito mesmo. E vocês, eu vi todo mundo nascer, Crescer crescer. no pó de serra da E marcenaria. ele criou vocês para serem homens mesmo íntegros. Isso é Vocês verdade. são maravilhosos. Tem procedimento, não é? Graças a Deus. Então é isso, mãe. Eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui para fazer esse primeiro podcast junto com vocês, minha mãe, Dona Peró, nossa cliente. E é isso aí. Só tenho que agradecer a Deus, primeiramente a Deus, Amém. minha mãe, Amém. meu pai por ter nos proporcionado isso, Esse me ensinado prazer, essa né? profissão da marcenaria. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado. E a vocês ouvintes, eu quero agradecer também, certo? É o primeiro podcast, mas vai vir mais por aí. Pode planejar, vai vir vários assuntos muito bacana para poder facilitar a sua vida, para você se planejar melhor e ter uma boa escolha. É isso aí.